Pensa no seguinte cenário. Digamos que você está lá, um belo dia, lá no seu serviço, e o seu chefe chega e fala assim, ó, eu quero que você integre essa aplicação com uma inteligência artificial. E você desespera, não sabe como fazer, não sabe da onde começar e quais são os endpoints que você precisa consumir, e você nunca consumiu um endpoint de API. Dá desespero, não dá? Então, vem comigo aqui que eu vou te mostrar como você pode fazer a integração de uma inteligência artificial utilizando a biblioteca, que é o LangChain, que facilita todo esse processo para você. Rapidinho, a gente vai ver isso. Então, vem comigo. Bom, então, a biblioteca que eu quero mostrar para vocês hoje é o LangChain. O que que faz o LangChain, tá? Basicamente, ele vai ser uma biblioteca que vai ser responsável por integrar o seu código com os mais diversos tipos de inteligência artificial e ferramentas que você pode ter. Isso tudo só chamando lá. Você só chama o método, importa a biblioteca, né? Importa a biblioteca, chama o método e você consegue utilizar dentro do seu código em Python. Ah, Gabriel, mas quais são os tipos, né? O que que a gente tem? Quando a gente fala de LangChain, o que que a gente tem ali dentro? Qual que é a sua definição, né? Por definição, eles falam que ela é uma estrutura de desenvolvimento de aplicações que utiliza os modelos de linguagem, LLMs, né? Como o GPT e facilita a integração com essas IAs. Então, é o que eu acabei de comentar com vocês. Ele vai ser uma biblioteca que vai ter módulos prontos que vai te ajudar a consumir essas IAs e colocar elas no seu código de uma maneira muito melhor, né? E que ela seja mais precisa para que você consiga utilizar e não tenha que saber muito deep, né? Muito profundamente quais são as interações que você precisa fazer. Então, qual é a gama de serviço, né? Quando a gente fala de LangChain, que a gente pode ter, né? O primeira delas é a parte de documentos. Então a gente pode fazer uma parte de leitura e interpretação de documentos para que a gente coloque isso dentro de uma inteligência artificial. Seguinte cenário, você precisa fazer ali um interpretador de PDF, interpretador de Word para dentro da sua organização, mas você precisa manter a privacidade desses dados. Você não quer mandar esses dados para uma inteligência artificial para fora. Com o LangChain você consegue tratar esses dados, deixar eles anonimizados, né? Deixar eles de uma maneira que a inteligência artificial do outro lado não vai entender qual o significado total desses dados e você consegue integrar eles para que você consiga ter uma resposta em cima dele. Um exemplo muito comum, às vezes sai uma norma atual, uma resolução atual que a inteligência artificial não tem acesso. Eu sei que no GPT você consegue dar o attachment lá, né? Mas quando você faz esse attachment diretamente no GPT, ele vai ler todos esses dados, né? E vai utilizar para treinar a própria base de dados. Aqui não. Aqui ele vai ler o dado, você vai tratar ele dentro do código, você vai mandar somente o trecho que muito provavelmente responde a sua pergunta e ele vai de maneira desordenada para que o LLM de lá ordene e te responda alguma coisa. Então, não vai ter essa interpretação por parte nem alimentação da base de dados dos LLMs gigantes. O outro que a gente tem é chains, né? Ou seja, cadeia de corrente, né? Mas aqui corrente de pensamento, corrente de caracteres. Então você consegue montar ali uma cadeia do que vai entrar dentro do LM. Então você pode falar assim, vai entrar mensagem de sistema, mensagem de usuário. Tem esse histórico aqui de interação com o usuário, então você consegue realmente montar essa corrente de ações que vão se dar ao LM lá no final. Os prompts, então aqui você consegue fazer templates de prompts, então eu posso deixar templates prontos para que no momento que o meu usuário imputar qualquer informação, vai se utilizar esses templates prontos para conversar com a IA, então eu não preciso também ficar fazendo hard code ali de template, eu consigo fazer alguns templates pré-programados e reutilizar eles em vários pontos do código, então ele tem esse viés. LLMs, então todos os LLMs maiores do mercado, então você tem o OpenAI, você tem o Llama 3, você tem o DeepSeek, você tem o Gemini, todos esses estão aqui, então você consegue estar utilizando. Ele faz a integração tanto com API, né, desses caras, quanto localmente. Como eu mostrei com vocês, e eu vou deixar no card aqui novamente, como vocês instalam o Llama local e vocês conseguem estar fazendo essa integração também por dentro dessa biblioteca. E por último aqui, não menos importante, é o mais legal, né, no caso, são os agents. Quando a gente fala de inteligência artificial, acho que vocês já viram, né, já estão por dentro daquela última que a gente tem hoje, que é o Deep Thinking, né, que é o pensamento profundo que tem, né, você faz uma cadeia de pensamentos e aqui no LangChain tem isso.
Então, você consegue fazer um deep thinking sem precisar necessariamente consumir uma API, sem precisar necessariamente ter OpenAI, digamos assim, comprada, né? Sem você precisar comprar OpenAI, você consegue ter um deep thinking. Para quem não sabe o que é isso, é basicamente a IA pensando no que é melhor. O que tem de mais avançado aqui no LangChain? Ele consegue decidir o que é melhor para ele fazer. Em que sentido? Quando a gente fala do LangChain, ele tem a ferramenta de integração com o código em Python, tem a ferramenta de integração com o Wikipedia, ou seja, e DuckDuckGo, então meios de pesquisa, e com os LMs. Essas três ferramentas conseguem fazer com que o agente pense. Então, muitas das vezes você vai falar assim para ele, ó, eu quero que você faça um código em Python de Hello World. Eu vou mostrar esse código para você na prática, mas só pensa nisso. Eu quero que você faça um código em Python Hello World. Ele vai começar a pensar, ó, eu preciso executar um código em Python que faça Hello World. Da onde que vai vir esse código? Ele vai lá no LM, pede o código para o LM. Aí o LM retorna o código para ele. Ele faz a linha de pensamento, tem a cadeia de pensamento. Retorna isso para ele. Ele vai pegar e vai executar esse código em Python. Por quê? Porque ele tem esse viés. E aí, executando esse código em Python, ele valida a resposta. Se a resposta foi boa, se a resposta não foi correta, ele vai validar. De que maneira? Ele executou o código, então ele vai ver se teve algum erro, se contemplou o que a gente pediu. Então ele vai validar esse código para você e é uma coisa muito bacana. E mesma coisa com a internet. Então, se ele vê que na base de dados não tem essa informação, ele vai buscar na internet. Então, ele pesquisa, vê para você. Então, os agents aqui que a gente tem dentro do LangChain são muito maneiros por causa disso. Vou mostrar para vocês, não nesse vídeo eu quero mostrar mais uma coisa introdutória, mas se esse vídeo bombar, eu trago aqui para vocês essa informação e esse código para que vocês possam também ter isso dentro do portfólio de vocês. Então, vamos passar aqui para o código. 3 minutinhos a gente vai fazer esse código, já está pronto aqui, e aí vocês vão ver como ele é simples e como é bacana. Bom, então vamos lá. O código que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Basicamente, eu vou destrinchar linha a linha com vocês, mas vocês vão ver como ele é simples. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer para instalar, tá? O código, né, o LangChain na máquina de vocês vai ser pip install LangChain, tá? Então, é simples de tudo, ele já vai instalar todos os módulos que vocês estão vendo aqui. E caso algum módulo não esteja aqui, o próprio Python ele vai te sugerir esse módulo. Mas a maioria ele já vai instalar. Vocês podem ver que a maioria já está satisfeita, então ele já tem. E aí você vai ter esse cara aqui. Primeira coisa que vocês têm que importar vai ser o OS, porque a gente está pegando aqui o find.env, ou seja, eu estou pegando no arquivinho env que eu tenho na minha máquina, aqui, né, para mim consumir a API do ChatGPT. Se vocês não tiverem, vocês podem colocar essa aqui diretamente aqui, ó. Então vocês podem fazer assim, ó, key, né, API key, né, e colocar aqui de vocês aqui. Então 1, 2, 3, 4, vocês podem colocar diretamente. Não precisa fazer da forma que eu fiz. A forma que eu fiz foi só um pouco melhor, né, para mim não explanar aqui no vídeo qual é a minha key da OpenAI para vocês, né, já que tá caro o ChatGPT. Mas aí, basicamente, aqui nesses primeiros códigos eu tô pegando essa aqui, tá? Aí o que eu faço? Como eu importei o LangChain OpenAI, eu tenho ele aqui. Então eu posso instanciar o OpenAI. Então meio que o que ele vai fazer? Ele vai abrir essa conexão com a minha inteligência artificial. Então ele vai utilizar a minha key e vai consumir a partir desse momento os endpoints da OpenAI para fazer qualquer ação que eu queira, tá? Na sequência, o que eu utilizei? Eu utilizei o LangChain Schema, ou seja, ele é o quê? Ele vai me permitir que eu faça construa uma mensagem um pouco mais robuscada para ele, uma mensagem que eu tenha o sistema e a mensagem da pessoa. Então, na mensagem do sistema, eu posso falar assim para ele, eu vou até apagar esse cara aqui, eu vou falar assim para ele, você é um criador de conteúdo e deve responder em português. Então aqui eu estou falando para ele, ó, você é um criador de conteúdo, você deve responder em português. Essa mensagem, eu já fiz também, vou deixar aqui no card um vídeo que eu expliquei mais aprofundadamente essas mensagens, mas para que você saiba, essa mensagem vai ser
vai ser o que vai para o sistema para que ele tome uma ação, mas não vai ser a mensagem da pessoa. Então, ele vai simplesmente interpretar isso por debaixo dos panos. O meu usuário não vai ter noção que eu estou mandando isso para ele, mas ele vai trazer a mensagem formatada com base no que eu colocar aqui. Então, se eu coloquei que ele é um criador de conteúdo e deve responder em português, o que o meu usuário colocar embaixo, ele vai responder como um criador de conteúdo em português. E aí aqui, como um humano, né? Como se eu fosse o usuário, o que eu vou falar para ele? Vou falar assim que eu quero, estou criando um vídeo de IA, não, da biblioteca LangChain. Faça para mim um título para este vídeo. Maravilha? E aí, o que eu preciso fazer depois? Bem simples, tá? Não tem segredo. Vou até aproximar um pouco mais aqui. Não tem segredo, você vai fazer o quê? LLM, você instanciou o chat OpenAI aí, ali, né? Invoke, ou seja, você vai invocar, ou vai dar run, também tem a maneira de run, que você vai enviar essa mensagem para ele. Você pode colocar a mensagem, esse conjunto de mensagens, ou você pode fazer aqui mesmo, né? Então você pode falar, oi, quem é você? Que aqui também vai ser uma mensagem para o chat. Mas aqui eu vou mandar as nossas mensagens. E aí eu vou filtrar o quê? Somente o content, ou seja, ele vai mandar, ele vai responder para mim o que ele mandou, qual que é o modelo de IA que ele está utilizando, qual que é a temperatura. Então todas essas informações vão vir na resposta do chat do chat GPT. Mas aqui eu só quero conteúdo, eu não quero mostrar isso para o meu usuário. Então aqui eu faço a filtragem de content. E aí eu faço o print. Então vamos debugar aqui, né? Seguindo o antigo canal, né? Debugando-se. Vamos debugar o código em Python para mostrar passo a passo para vocês. Tá? Então a gente vai carregar, ele vai carregar o conteúdo, né? Vai carregar a minha aqui. E aí ele vai instanciar o GPT. Então você pode ver que aqui ele fez a instanciação do GPT. Estão todos aqui. Ele vai pegar a mensagem. Então a mensagem também vai estar carregada. Então system message e a human message. Vai dar um invoke, tá? E no momento que ele der um invoke, essa mensagem vai vir assim, ó. Explorando o universo biblioteca LangChain, conhecimento e cultura em um só lugar. E aí ele printa aqui para mim. Maravilha, galera. Vocês viram que 2, 3 minutos, esse código aqui é simples, rápido. Vou deixar aqui, então vocês podem copiar ele, pode estar utilizando ele como base. A gente tem muito mais coisa que dá para fazer, mas aí depende de vocês, né? Dependendo do que vocês, se vocês gostarem do conteúdo, eu vou trazendo mais aqui no canal. Ah, Gabriel, eu não sei como fazer isso. Eu tô perdido ainda, eu não vou conseguir me virar sozinho nesse código. Como é que eu posso fazer isso de uma maneira um pouco melhor? Tem uma coisa, tá? Que você consegue estar fazendo que vai complementar. E isso se dá com a inteligência artificial dentro do Visual Studio. Então, se você quer também integrar a inteligência artificial dentro do Visual Studio, clica aqui nesse card que eu vou estar deixando aqui embaixo, que é o meu vídeo que eu mostro como você pode estar colocando o DeepSeek dentro do seu código. E isso vai ser um facilitador para o seu dia a dia e que você vai conseguir ganhar muita produtividade.